Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o auxílio doença, como fazer para requerer nesse período que tá essa pandemia com coronavírus, que o INSS está fechado, que não tá tendo perícia presencial, tá? O que acontece? Quando foi lançada a Lei 13.982, que é aquela que fez o auxílio emergencial para as pessoas que receberam R$600, também tiveram dois artigos que falam sobre benefícios previdenciários e o que o INSS pode fazer nesse período, tá? Um é sobre o auxílio doença e o outro é sobre o LOAS. LOAS é aquele benefício essencial para pessoas acima de 65 anos ou com deficiência. Nesse vídeo eu vou falar só sobre o auxílio doença para ele não ficar muito extenso e eu faço outro vídeo falando sobre o LOAS depois, tá? Então tá, o auxílio doença é um benefício para quem está com alguma incapacidade temporária, tá? Por um tempo só vai poder voltar a trabalhar. Que tem uma carência mínima de 12 meses. Então eu tô incapacitado, mas eu tenho que ter 12 pagamentos anteriores ao INSS para poder requerer esse benefício. Claro que tem exceções, tem algumas doenças que não precisa ter carência mínima, tem exceções também para quem teve acidente de trabalho e tal, mas como a gente tá falando, eu quero fazer um vídeo curtinho de forma genérica, tá? Se eu tenho uma incapacidade nesse momento e a incapacidade é temporária, ou seja, eu vou conseguir me recuperar, eu tenho que ter uma contribuição anterior de 12 meses. 12 contribuições para o INSS. Ok. Geralmente, como é que se faz? Tu agenda uma perícia, vai lá, faz uma perícia, o perito do INSS vai dizer se está incapacitado ou não, e se ele achar que sim, vai começar a pagar o benefício. Como nesse momento as agências do INSS estão fechadas, não está tendo nenhum tipo de perícia, eles não estão tendo nenhum atendimento presencial, até porque quem recebe benefício previdenciário geralmente está na faixa de risco, né? Então as pessoas estão pedindo de forma online no Meu INSS, que é o site Meu INSS, o app Meu INSS, que a gente acessa com o CPF e uma senha, ok? E o INSS foi autorizado por essa lei a adiantar valores, adiantar um salário mínimo para quem fazer esse requerimento, porque não consegue fazer perícia, alguma coisa tinha que ser feita, tá? Mas para poder ter direito a esse adiantamento, a pessoa tem que apresentar um laudo médico. E como é que vai apresentar? Em princípio, anexando no Meu INSS. O INSS já lançou portaria, inclusive após a lei, explicando como é que vai ser feito e tal, porém ele não teve tempo ainda de atualizar o Meu INSS. Não tem um campo no site ou no app que seja específico para juntar esse laudo, mas o INSS já anunciou que está sendo feito e que vai avisar quando estiver liberado. Eu aviso aqui também nas redes e no site do escritório, tá? Para facilitar a vida de vocês. Mas vamos dizer então que o INSS já anunciou que fez isso. Como é que faz? Entra no Meu INSS e anexa esse laudo. Esse laudo tem alguns requisitos também, tá? O laudo não pode estar de nenhuma maneira rasurado, não pode ter risquinho, aquele, errei a data. Não, vamos fazer um novo, não pode estar rasurado, tá? Pode ser feito por qualquer médico, pode ser do SUS, pode ser particular, não tem problema. Geralmente é o médico que trata a pessoa. Mas no laudo, como é que ele faz? Ele descreve a pessoa que está com a doença da pessoa, geralmente, e tem que colocar o CID, tá? O CID é o Cadastro Internacional de Doenças. Cada doença tem um número que é no Cadastro Internacional, então ele tem que descrever que a pessoa está com uma doença, que o CID é tal, o número da doença. Se ele puder descrever também que as pessoas, se a pessoa já fez um monte de exame e tal, que fez exames tais. Tem que descrever também por quanto tempo essa pessoa vai precisar ficar afastada, como o INSS não vai ter médico para te analisar, eles vão analisar só o documento. É bom médico, é imprescindível o médico dizer, olha, fulano de tal, tá com a tal doença, cujo número é tal, ela fez tais exames, e ela vai precisar ficar afastada por tanto tempo, tá? E daí, após fazer isso, o médico tem que assinar, se identificar, botar o número do CRM, tudo. Quando tiver esse laudo, junta ele no Meu INSS, nessa abinha que o INSS vai fazer ainda, e o INSS vai analisar a partir desse laudo e dizer, não, o laudo tá bem feito, ele é claro e tal, e então a pessoa tem direito a esse valor, que é um salário mínimo. Eu vou adiantar para ela antes mesmo dela fazer a perícia, porque eu não tô conseguindo fazer perícia, tá? Se tu precisar por mais de 3 meses e isso acabar em 3 meses e não for renovado, que pode ser que seja renovado se precisar, vai ser feita a perícia depois, e daí sim vai ser feito o cálculo de quanto é realmente o auxílio doença, se é mais que um salário mínimo do INSS vai pagar a diferença, esse tipo de coisa.
Se só durar por esses 3 meses, tu vai receber esses 3 meses, ok? Mas o importante, então, é que o INSS vai pagar esse valor de um salário mínimo para quem tiver um laudo e colocar esse laudo no site do INSS. Se fizer requerimento nesse momento, inclusive quando fizer o requerimento no meu INSS, tipo, eu quero fazer, já vai juntando laudo, tudo que tiver nesse momento, tudo que tiver sobre a doença. Bota laudo, bota o receituário médico, que a pessoa, tipo, eu tô tomando tais remédios, junta isso também. Se tiver algum laudo de algum exame, põe também, tranquilo. Porém, só sobre realmente essas doenças que tá tendo no momento. Futuramente eu vou fazer um vídeo dando dicas de quais documentos levar na perícia, porque às vezes as pessoas levam uma sacolinha, uma pasta com todo tipo de laudo e receituário de doenças que não tem nada a ver e até atrapalham, tá, gente? Mas isso eu faço futuramente, vamos focar nesses problemas que a gente está tendo agora. Então, em princípio, basicamente é isso. O INSS vai antecipar um salário mínimo para quem fizer requerimento de auxílio-doença e precisar nesse momento, mas a pessoa vai ter que ter um laudo bem feito, não rasurado, com todos os dados, inclusive CID e dados da doença, quanto tempo vai precisar receber, vai colocar no meu INSS, que é acessado com o seu próprio CPF e senha, e o INSS vai fazer esse adiantamento. Tá, gente? Sobre o LOAS eu vou fazer outro vídeo para deixar bem claro e não ficar tão extenso esse.